Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47 de 180, A Grande Pergunta, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 47 de 180, A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareça as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 47. A Grande Pergunta. Com este título, Emmanuel, então, anotou esta passagem dita por Jesus e que foi anotada pelo discípulo Lucas. Jesus, então, disse: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, então, coloca uma pergunta que, inclusive, Emmanuel intitula de A Grande Pergunta. Porque, vejamos, quando nós falamos em Senhor, é porque nós temos uma admiração por esta pessoa ou por essa entidade. Essa pessoa também ela é uma pessoa com mais conhecimentos,
com mais luz do que nós. Desta feita, nós temos que aprender com ela. Não é assim? E aqui, Jesus chama a atenção, porque ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Naquela época, eles chamavam de Senhor e não fazia o que ele dizia. E nós? Nós estamos chamando Jesus de Senhor. E será que nós estamos fazendo, ou pelo menos nos esforçando por fazer o que diz no seu Evangelho? Eis a grande pergunta. E Emmanuel vai nos explicar ainda melhor. Ele diz que, em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Ora, veja, em lamentável indiferença, ou seja, muitas pessoas indiferentes ao Evangelho de Jesus esperam a morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Isto é, ele não estuda o Evangelho, não pratica o Evangelho, mas ele acredita que ao morrer o seu corpo, ele vai estar com Jesus, ou vai ouvir as palavras de Jesus. Continua dizendo Emmanuel: não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. Então, Emmanuel está dizendo que não se compreende este propósito, como que ele quer receber o Evangelho, as palavras do Cristo, sem estudar o Evangelho dele. E ele ainda coloca assim: o Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. Desta feita, ele está afirmando que, se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, nós estaremos vendo Jesus vivo. Nesta segunda parte, ele diz assim: é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Porque muitas pessoas aguardam essas solenidades, seja da morte, seja quando estiver na igreja ou no centro espírita, ou aguardando um acontecimento grandioso para que possa acontecer isto, esses ensinamentos sublimes. E claros, não é? De uma forma muito clara. E diz ainda: muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Isto realmente acontece muito. Muitos irmãos entram na doutrina e começam a trabalhar, começam a estudar o Evangelho de Jesus e sentem-se maravilhados pelas revelações e acredita que, estando estudando ali, ele vai ter uma revelação direta. Uma revelação direta. O que seria uma revelação direta? Alguma coisa que viesse diretamente de Jesus. E isso é um equívoco muito grande. Inclusive, Emmanuel ainda conclui: teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Desta feita, essas pessoas que desejam, por estarem no trabalho santo, desejam essas revelações diretas e justificam que eles teriam mais fé. Se ouvissem o Senhor
de modo pessoal em suas manifestações divinas. Ora, veja, nós temos 7 bilhões de criaturas. Não são todos cristãos, mas suponhamos que a metade seja 3 bilhões e 500. Você já pensou a Jesus tendo que fazer isso para todos aqueles que pedissem essas manifestações? Não é que seria impossível, mas isso ia resultar em quê? Não é mesmo? Nesta outra parte, Emmanuel diz assim: acreditam-se merecedores de dádivas celestes. Então, essas pessoas que estão aguardando um comunicado direto de Jesus, eles acreditam merecedores dessas dádivas celestes. E acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. Então, desta feita, eles acreditam ser merecedores. Num comunicado direto de Jesus. Mas aí, como não vem esse comunicado, eles acreditam que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. Isto é, eles não podem fazer ou acreditam que não dão conta. E aí, põe-se à espera de milagres imprevistos. Então ficam aguardando um milagre imprevisto, ou seja, não está previsto nenhum milagre, mas ele aguarda que ele ocorra. Sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Olha que armadilha. Ele se acredita merecedor das dádivas. Aí a dádiva não vem, ou seja, Jesus não fala diretamente com ele. Ele considera o serviço do Evangelho grande demais para que ele possa fazer. E aí ele põe em espera de milagres. Ele não faz nenhum esforço ali do Evangelho. E não percebem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Então, ele já estava com uma certa vaidade, acreditando merecedor. E juntou ali a preguiça, que é uma outra atitude que ele tomou. Olha que cilada. Continua dizendo: tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. O que ele está dizendo? Do seu Evangelho. Então, esses companheiros não sabem ouvir o Mestre dentro do seu próprio Evangelho, que ali é tudo dele. Diz ainda: ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Eles ignoram que o serviço que lhe foi colocado para fazer é aquele que lhe foi chamado, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Isso acontece muito, porque a pessoa acredita, por exemplo, eu vou jogar na loteria. Se eu ganhar, eu vou doar a metade para os pobres, não é? Ou entidades de caridade. Não faça isso. Por quê? Porque você não precisa fazer o trabalho de Jesus ganhando na loteria. E você propondo isto a Deus ou a Jesus, você está propondo uma barganha. Eu faço isso e você me dá aquilo, não é? Então, não faça isso. É preciso que a gente faça aquilo que nós podemos fazer, independente da dificuldade, independente do dinheiro que tenhamos. Nesta outra parte, ele diz assim: na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus.
É exatamente o que eu acabei de falar. Então, se você estiver na qualidade de político, ele pôs político uma pessoa de muito conhecida, não é? Talvez não seja nem tão rico, mas é o mais conhecido. Ou varredor, ou seja, num palácio, ou seja, muito rico, ou uma choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Isto é, não importa a sua condição. Não importa. Você pode ser um político, um varredor, ter um palácio, ser um rico ou morar na choupana. Não importa. A tua parte lhe compete fazer. Na conclusão, ele diz: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos. Ele fala, uma afirmação interessante isso, porque ele diz assim: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos. Indelével é permanente, que não se acaba. Então ele está dizendo que essa pergunta de Jesus, do Senhor, deveria ser gravada nos templos todos, na parede da entrada, não é? Dizendo assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, na posição de Emanuel, ele acha que deveria ser gravada essa pergunta, porque realmente nos faria refletir. Por que nós estamos chamando ele de Senhor, mas nós não lemos, não estudamos e não praticamos o seu evangelho? Não é assim? E ele diz que, se gravado ali nos templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime. Então, se for gravada em todos os templos, os discípulos vão pronunciar o seu nome, mas não vão esquecer de, sinceramente, fazer as recomendações do verbo divino, ou verbo sublime, que é exatamente o que você acabou de colocar aqui. Uma lição magnífica para que a gente possa refletir o quanto nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, o quanto nós estamos praticando este Evangelho e o quanto nós estamos achando que estamos fazendo muito, que nós somos merecedores disso ou daquilo. Não acreditem nisso. Isto é a vaidade que você está se movimentando e fomentando dentro de você. Uma lição magnífica. Muito obrigado por ter me ouvido e fique com Deus.